Olá, mais uma vez ao projeto de leitura do livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Então, hoje nós vamos para o tópico 2 do segundo livro, ou, se assim fica melhor, do segundo capítulo. E o tema desse tópico 2 é a invasão. Vamos iniciar então a leitura de mais um episódio dessa leitura desse livro abençoado, muito bom. Tenho gostado muito desse desafio de ler esse livro. Então prestem atenção. Pois bem, então o ateísmo é simplista. Eu vou lhes falar de outro ponto de vista igualmente simplista que chamo de cristianismo água com açúcar. De acordo com ele, existe um bom Deus no céu e tudo o mais vai muito bem, obrigado. O que deixa completamente de lado as doutrinas difíceis e terríveis a respeito do pecado, do inferno, do diabo e da redenção. Os dois pontos de vista são filosofias fúteis. Não convém exigir uma religião simples. Afinal de contas, as coisas no mundo real são complexas. Parecem simples, mas não são. A mesa a qual estou sentado parece simples, mas peça um cientista que diga do que ela é realmente feita. Você virá uma longa história a respeito dos átomos e de como as ondas luminosas refletem-se neles e chegam ao nervo óptico, provavelmente provocando um efeito no cérebro para enxergarmos essa mesa. Assim, o que chamamos de enxergar a mesa nos leva a mistérios e complicações aparentemente inesgotáveis. Uma criança que faz uma oração infantil é algo singelo. Se você estiver disposto a parar por aí, ótimo. Mas se você não se contentar com isso, coisa que acontece bastante no mundo moderno, e quiser levar avante o questionamento sobre o que realmente acontece, tem de estar preparado para enfrentar as dificuldades. Se exigirmos algo que vá além da simplicidade, é tolice. Nos queixamos de que esse algo, mas não é simples. Com muita frequência, entretanto, esse procedimento tolo é adotado por pessoas que não têm nada de tolas, mas que consciente ou inconscientemente querem destruir o cristianismo. Essas pessoas apresentam uma versão da religião cristã própria para crianças de 6 anos e fazem dela o objeto de seu ataque. Quando tentamos explicar a doutrina cristã, tal como é entendida por um adulto instruído, elas se queixam de que estamos dando um nó na cabeça delas, de que tudo o que dizemos é complicado demais e de que, se Deus realmente existisse, teria feito a religião simples, pois a simplicidade é bela e etc e tal. Esteja sempre em guarda contra esse tipo de gente. Sujeitos que trocam de argumento a cada minuto e só nos fazem perder tempo. Note o absurdo da ideia de um Deus que faz uma religião simples. Como se a religião fosse algo inventado por Deus e não a sua afirmação de certos fatos inalteráveis a respeito de sua própria natureza. A experiência me diz que a realidade, além de complicada, é quase sempre estranha. Não é precisa, nem óbvia, nem previsível. Por exemplo, quando você descobre
que a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol. Pensa naturalmente que todos os planetas devem se comportar da mesma maneira, que são separados por distâncias iguais ou distâncias que aumentam proporcionalmente ou que devem aumentar ou diminuir de tamanho à medida que se afastam do Sol. No entanto, não encontramos nem métrica nem método que possamos compreender nos tamanhos ou nas distâncias. Além disso, alguns planetas possuem uma lua, outros 4, alguns nenhuma, e um planeta tem um anel. A realidade com efeito é algo que ninguém poderia adivinhar. Este é um dos motivos pelo qual acredito no cristianismo. É uma religião que ninguém poderia adivinhar. Se ela nos oferece o tipo de universo que esperaríamos encontrar, eu acharia que ela havia sido inventada pelo homem. Porém, a religião cristã não é nada daquilo que esperávamos. Apresenta todas as mudanças inesperadas que as coisas reais possuem. Deixemos de lado, portanto, todas as filosofias fúteis e suas respostas simplistas. O problema não é nada simples, e a resposta tampouco. E qual é o problema? É um universo cheio de coisas evidentemente más e aparentemente sem sentido, mas que ao mesmo tempo contém criaturas como nós, que têm a consciência dessa maldade e desse absurdo. Existem só 2 pontos de vista que conseguem contemplar todos esses fatos. Um deles é o cristianismo, segundo o qual estamos num mundo bom que se perdeu, mas que ainda assim conserva a memória de como deveria ser. O outro ponto de vista chama-se dualismo. Dualismo é a crença de que na raiz de todas as coisas há 2 forças iguais, independentes, uma delas boa, a outra má. O universo é o campo de batalha no qual travam uma guerra sem fim. Creio que, ao lado do cristianismo, o dualismo, a crença mais viril e sensata existente no mercado. Porém, traz em si uma armadilha. Os 2 poderes, ou espíritos, os deuses, o bom e o mal, são tidos como independentes um do outro. Ambos existem eternamente. Nenhum deles gerou o outro. Nenhum deles tem mais direito que o outro de chamar a si mesmo de Deus. Cada um deles, presumivelmente, considera a si mesmo o bem e o outro o mal. Um deles aprecia o ódio e a crueldade, o outro o amor e a misericórdia, e a cada qual sustenta sua própria visão das coisas. No entanto, o que temos em mente quando chamamos um deles de poder benigno e o outro de poder maligno? Talvez queiramos dizer simplesmente que preferimos um ao outro, como alguém que pode preferir uma cerveja a um vinho doce, ou então queiramos dizer que o que quer que cada um deles pense a seu respeito, independentemente de nossas preferências humanas imediatas, um deles está efetivamente errado, enganado ou a se considerar a si próprio benigno. Ora, se tudo o que queremos dizer é que preferimos o primeiro poder, temos de desistir definitivamente dessa conversa de bem e de mal, pois o bem é aquilo que devemos preferir, quaisquer que sejam
os nossos sentimentos momentâneos. Se ser bom significasse apenas aderir ao lado que por acaso nos agrada, o bem não mereceria ser chamado assim. Logo, o que queremos dizer é que um dos poderes está errado, enquanto o outro está certo. Mas, no entanto, em que dizemos isto, insere-se no universo um terceiro fator distinto dos outros, esses dois outros poderes. Uma lei ou padrão ou regra geral do bem a qual o primeiro poder se submete e o outro não. Se os dois poderes são julgados por esse padrão, então o próprio padrão ou o ser que o criou está além e acima de qualquer um dos poderes. E ele, o Deus verdadeiro, é ele o Deus verdadeiro. Na realidade, quando dizemos que um poder é bom e o outro é mau, entendemos que um está em relação harmoniosa com o Deus verdadeiro e supremo e o outro não. O mesmo argumento pode ser apresentado de outra maneira. Se o dualismo é real, o poder maligno deve ser um ente que ama o mal pelo mal. Na realidade, porém, não encontramos ninguém que aprecie o mal só porque ele é mau. O mais próximo disso seria a crueldade. Mas, na vida real, as pessoas são cruéis por um de dois motivos: por sadismo, ou seja, por causa de uma perversão sexual que faz da dor um objeto de prazer sensual, ou pela busca de um benefício externo, dinheiro, poder, segurança. O prazer, o dinheiro, o poder e a segurança, considerados em si mesmos, são coisas boas. A maldade consiste em tentar obtê-los pelos métodos errados, ou de forma errada, ou em excesso. Não quero dizer de modo algum que não sejam terrivelmente perversas as pessoas que agem assim. Digo apenas que a perversidade, quando a examinamos de perto, revela-se como um jeito errado de buscar o bem. Podemos decidir ser bons por amor à própria bondade, mas não podemos ser maus por amor à maldade. Podemos agir de forma bondosa, mesmo quando não nos sentimos bondosos, e não há uma recompensa para agir assim. A bondade é simplesmente a atitude correta. Ninguém, no entanto, é cruel simplesmente porque a crueldade é má. Só o é porque ela lhe parece agradável ou lhe é útil. Em outras palavras, a maldade não consegue sequer ser má, como a bondade é boa. A bondade, por assim dizer, é ela mesma, ao passo que a maldade é apenas o bem pervertido. E para que haja uma perversão, é preciso que antes haja uma perfeição. Chamamos o sadismo de perversão sexual, mas para chamá-lo assim, temos de ter a ideia de uma sexualidade normal, correta. Conseguimos distinguir claramente um do outro porque a perversão pode ser explicada pela normalidade, mas a normalidade não pode ser explicada pela perversão. Segue-se que o poder maligno que supostamente está em pé de igualdade com o poder benigno e ama o mal pelo mal, como aquele que ama o bem pelo bem, não passa de um bicho-papão. Para ser mal, ele tem que querer algo de bom e buscá-lo da forma errada. Tem de ter impulsos originariamente bons para depois pervertê-los. Mas, se é mal,
não pode fornecer a si mesmo nem as coisas boas e desejáveis, nem os bons impulsos passíveis de perversão. Tem de receber ambos do poder benigno. Nesse caso, não é independente. Faz parte do mundo do poder do bem, ou foi gerado por este, ou por um poder superior a ambos. Vamos colocar o assunto de forma mais clara ainda. Para que seja mal, esse poder tem de existir e ter inteligência e verdade, e vontade. Ora, a existência, a inteligência e a vontade são em si mesmas coisas boas. Logo, esse poder tem de receber essas qualidades do poder do bem. Mesmo para ser mal, tem de emprestá-las ou roubá-las do seu opositor. Você começa a perceber agora porque o cristianismo sempre disse que o diabo é um anjo caído? Isso não é apenas uma história para crianças. E o reconhecimento real do fato de que o mal é um parasita, não um ente original. As forças que fazem com que o mal possa subsistir foram dadas pelo bem. Todas as coisas que propiciam que um homem seja mal, efetivamente mal, são em si mesmas qualidades: resolução, esperteza, boa aparência, a própria existência. E por causa disso, que o dualismo, a rigor, não funciona. Devo admitir, por outro lado, que o verdadeiro cristianismo, o qual não deve ser confundido com o cristianismo água com açúcar, é bem mais próximo do dualismo do que as pessoas imaginam. Uma das coisas que me surpreenderam quando pela primeira vez li a sério o Novo Testamento são as menções frequentes a uma força negra em ação no universo. Um poderoso espírito maligno, causa principal da morte, da doença e do pecado. A diferença é que o cristianismo pensa que essa força negra foi criada por Deus e que no momento da criação era benigna, tendo se perdido depois. O cristianismo concorda com o dualismo em que o universo está em guerra, mas discorda que seja uma guerra entre forças independentes. Considera antes uma guerra civil, uma rebelião, e afirma que vivemos na parte do universo ocupada pelos rebeldes. Pois bem, um território ocupado pelo inimigo. É assim que é este mundo. O cristianismo é a história de como o rei, por direito, desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tornar parte numa grande campanha de sabotagem. Quando você vai à igreja, na verdade vai receber os códigos secretos mandados pelos nossos inimigos. Não é por outro motivo que o inimigo fica tão ansioso para nos impedir de frequentá-la. Ele apela à nossa vaidade, apela à nossa preguiça, apela ao nosso esnobismo intelectual, à nossa vaidade. Sei que alguém vai me perguntar: você quer mesmo, na época em que vivemos, trazer de novo à baila a figura do nosso velho amigo, o diabo, com os seus chifres e rabo? Bem, o que a época em que vivemos tem a ver com o assunto, não sei. Quanto aos chifres e ao rabo, não faço muita questão deles. Quanto ao mais, porém, minha resposta é sim. Não afirmo conhecer coisa alguma sobre a aparência pessoal do diabo, mas se alguém realmente quisesse conhecê-lo melhor, eu diria a essa pessoa: não se preocupe. Se você realmente quiser travar relações
com ele, vai conseguir. Se vai gostar ou não da experiência, isso é outro assunto. E assim, amigos, irmãos, ouvintes, terminamos mais uma parte da leitura de hoje. Deus abençoe e até o próximo episódio.